Livro de Ezequiel, capítulo 37, a visão do vale de ossos secos. E a mão do Senhor veio sobre mim e me levou no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. O capítulo anterior falou de modo vivido sobre a futura restauração de Israel. E este capítulo retrata de modo vivido o procedimento espiritual dessa restauração. E fez-me andar ao redor deles, e eis que eram muitíssimos sobre a face do vale, e eis que estavam muitíssimos secos. A repetição eis que fixa a atenção sobre dois fatos, que os ossos eram muitos e estavam muito secos. Muitíssimo seco fala de uma total ausência de espiritualidade. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu sabes. A resposta de Ezequiel à pergunta do Senhor Deus, tu sabes, significa que na esfera do esforço humano a tarefa era impossível. E disse-me então, profetiza sobre esses ossos e dize a eles, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. O profeta foi dito para profetizar sobre esses ossos, o que significa que o Senhor daria uma palavra, que garantiria a restauração e o renascimento deles. No entanto, isso só pode ser feito segundo a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que eu farei entrar no fôlego em vós e vivereis. O fôlego do qual se fala aqui é o mesmo fôlego da vida que Deus soprou nas narinas de Adão. E ele passou a ser alma vivente. Gênesis 2:7. A vida na qual se fala nessa passagem é a vida racional e espiritual. A vida nacional, melhor dizendo, a vida nacional da nação já começou, tendo o seu início em 1948 e continua. No entanto, a vida espiritual começará na futura grande tribulação, quando 144 mil judeus aceitarão a Cristo como seu Salvador. Mas a plenitude da vida espiritual não virá até a segunda vinda. Zacarias 13, do 1 ao 9, retrata isso. E porei nervos sobre vós e farei crescer sobre vós carne e os cobrirei de pele. E porei em vós o espírito, e vivereis e saberão que eu sou o Senhor. E vivereis quer dizer, vós voltareis para a vida outra vez, para que saibam que eu sou o Senhor. Deus mostra a sua existência, o seu poder ao ressuscitar os mortos. João 5:21, Romanos 1:3, Romanos 4:17, 2 Coríntios 1:9. Então profetizei como me foi ordenado, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram cada osso ao seu osso. E eis que se fez um reboliço, um ruído, no hebraico diz de fato uma voz. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e a carne cresceu, e a pele se estendeu por cima deles, mas não havia neles espírito. Como já dito, Israel como nação teve início em 1948. No entanto, a frase mas não havia neles espírito significa que Israel nacional, na atualidade, não tem vida espiritual. E ele me disse ainda, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Aqui os dois primeiros espíritos que fala é no minúsculo, mas o terceiro Espírito vem dos quatro ventos e sopra sobre estes mortos para que vivam, fala-se do Espírito Santo de Deus. O número 4 é simbólico de quádruplo, que indica uma restauração absoluta, total e completa. E profetizei como ele me tinha ordenado, e então entrou o Espírito neles e viveram. E se puseram sobre os seus pés um exército grande e extremo. Os versículos anteriores falaram da identidade nacional de Israel. Este versículo fala da sua identidade espiritual.
e significa o seu reavivamento espiritual que acontecerá na segunda vinda. A frase "e se puseram sobre os seus pés" fala da vida espiritual que possibilita isso. Durante um longo tempo, até mesmo por mais de 2000 anos, Israel não havia estado sobre os seus pés, no sentido espiritual, mas nesse alegre dia futuro, eles estarão então, eles serão um exército grande e em extremo, mas um exército grande e em extremo para o Senhor. E disse então,